Daí, pessoal, mais uma resolução. Um professor de matemática pediu a um aluno que escolhesse aleatoriamente 10 números entre os 50 primeiros números inteiros positivos e calculasse a média aritmética desses números escolhidos. O aluno seguiu a orientação do professor e prontamente calculou a média, obtendo o valor 19,5. O professor então resolveu calcular a média aritmética dos 40 números restantes e essa média obtida pelo professor foi... Bom, então vamos primeiro aí traduzir a lógica do exercício. O professor de matemática pediu ao aluno que escolhesse 10 números entre os 50 primeiros inteiros positivos. Então, vou pensar assim, ó. Então, eu fico com um campo, né, de escolha, as possibilidades, eu vou colocar aqui, ó, para todos, tanto para o professor quanto para o aluno. As possibilidades desde o 1 até os 50. Por quê? Porque ele pediu que fosse feita a escolha de 10 entre os 50 primeiros inteiros positivos. Quais são os primeiros 50 inteiros positivos? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e assim por diante até os 50. Então, as possibilidades de escolha do aluno e também do professor, né, porque o professor vai ficar com os restantes, é desde 1 até os 50. Muito bem. O que aconteceu com o aluno? O aluno, ele precisava escolher 10 entre 1 e 50. E a média que ele obteve com esses 10 é igual a 19,5. Então, eu já sei que a soma obtida pelos números, ou com os números escolhidos pelo aluno, a soma eu já sei que é 195. Mas eu vou te mostrar como é que eu sei que é 195. Pensa que a média de qualquer coisa, né? A média de qualquer coisa, média de preço, média de alturas, média de quantidade de pessoas, média de salários, enfim. A média sempre é feita a partir do quê? Da soma dos itens. Nesse caso aqui, a soma de 10 itens, porque o aluno obteve a média de 19,5 a partir de 10 números somados. Então, é a soma dos 10. Vou por assim já, ó. O aluno, ele fez a média soma dos 10 que ele escolheu, dividido por 10. Então, vamos pensar assim, ó, a média foi 19,5. A média que o aluno obteve. Esse 10 está dividindo, eu já jogo para cá vezes, ó, na falsa passagem. E aí eu obtenho aqui a soma dos 10 escolhidos pelo aluno. E aí, esta soma, vou chamar assim a soma aluno, a soma dos números escolhidos pelo aluno, a soma aluno é igual a 195, 19,5 vezes 10, que eu já havia previsto anteriormente. Então, a soma é 195. Ok, esse é um valor importante, vou deixar aqui congelado. Ele quer a média do professor. Então, a média do professor vai seguir a mesma orientação. Vou fazer um traço aqui para separar. E eu vou pensar agora no professor. O professor, ele vai calcular uma média, que agora eu não sei, eu quero descobrir. A média agora é do professor. Vou pôr assim, a média obtida pelo professor é igual à soma dos 40, né? Porque o professor vai ficar com 40 números. Por quê? Porque eu tenho do 1 até os 50. E aí o aluno fez a média e encontrou 19,5, já usei isso.
O professor, então, ele fez a média aritmética dos 40 números restantes. Então, a média que o professor vai obter é somando os 40 e dividindo por 40. Bom, então o que está faltando para eu encontrar a média do professor? Só a soma dos 40. Quanto que o professor obteve na soma dos seus 40. Eu divido por 40 e tenho a média. Mas tem como descobrir a soma desses 40? Tem. Agora a pegada do exercício é o que eu vou colocar agora. Eu vou calcular a soma dos 50, quer dizer, a soma de todos, a soma dos 50 primeiros números, e vou diminuir a soma do aluno. Claro, né? Se eu pego a soma de todos os números do 1 até o 50, se eu somo todos do 1 até o 50, e eu diminuo a soma que o aluno obteve, o que eu vou ficar? Vou ficar com a soma que o professor obteve. Então, a soma dos 50 menos a soma do aluno, vai me sobrar a soma dos que sobraram para o professor, a soma do professor. Então, eu preciso fazer aqui a soma dos 50. Então, vai ser minha preocupação. S50 é igual ao primeiro termo mais o último vezes o número de termos dividido por 2. Isso aqui é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque do 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 até o 50, eu tenho aí uma PA de razão 1. Então, por isso, essa fórmula. Então, a soma de todos os 50 é dado por o primeiro a 1 é o 1, o último é o 50, vezes o número de termos 50, do 1 até o 50 eu tenho 50 termos, divide por 2. E aí eu vou continuar aqui do lado. S50, a soma de todos. 1 mais 50, 51. Vezes, aqui eu vou simplificar. 50 por 2, 25. Então, vai facilitar aqui. E a soma, então, de todos os 50 números desde o 1 até o 50 é igual a 51 vezes 25. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, que faltou aqui, tá? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Estava errado, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 1, 2. E agora sim, 2 vezes 5, 10. Isso vai dar aqui 5, 7, 2, 1. 1.275. Então, isso é a soma de todos os 50. 1.275. Se eu pego esse 1.275, que é a soma dos 50, diminuo a soma do aluno, que eu tenho, 195, me dá a soma do professor. 1.275, 195. 5 menos 5, 0. 17 menos 9, 8. Aqui cedeu 1 menos 1, 0. E aqui 1, 1.080. Então, a soma obtida pelos números que restaram para o professor, a soma dos 40, né, do professor, resultou 1.080. Agora é só finalizar o exercício. A média que o professor obtém ou obteve, soma dos 40, 1.080, divide por 40. Vou fazer esse cálculo aqui. (1.080) 1.080 divide por 40, 108 dá 2. 2 vezes 40 dá 80, aqui me sobra 28. Baixo 0, 280 por 40 dá 7. 7 vezes 40, 280. Zerou 27. Então, a média que o professor obteve é igual a 27.
Então, 27, alternativa B. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo, fica meu forte abraço, também te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.